Olá, mulher linda e abençoada. Hoje nosso tempo de palavra ele vai ser muito importante, porque hoje a gente vai falar de um assunto que por muitas vezes pode acontecer aí na nossa caminhada de fé, que é a frieza espiritual. Isso aconteceu com uma igreja lá de Apocalipse, que está em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, que diz assim: Veja até onde você caiu, arrepende-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Então a gente vê aqui que aconteceu uma frieza na prática das obras, na prática da fé. E muitas vezes aí ao longo da nossa caminhada com o Senhor, né, nós conhecemos a Jesus, cremos no Senhor Jesus, mas acontecem muitas situações, às vezes a gente se decepciona com alguém, com a igreja, às vezes a gente vai perdendo aquele ritmo de ir à igreja. Quando a gente não vai à igreja, a gente acaba também esfriando espiritualmente. E essa frieza ela pode ser muito perigosa, porque ela pode tornar o nosso coração realmente tão gelado ao ponto de a gente não conseguir mais voltar. Então você que se sente fria espiritualmente, um pouco afastada do Senhor, afastada dos caminhos do Senhor, você que era uma mulher de fé, que tinha uma rotina de devocional, de oração, de palavra, mas às vezes assim, aconteceram alguns problemas na sua vida, talvez algumas coisas não aconteceram, saíram como você gostaria, e isso acabou enfraquecendo a sua fé, talvez um pecado, alguns problemas, né? E aí você diz assim: ai, Senhor, eu orava, eu li a Bíblia, mas de repente fui deixando, né, outras coisas aí dentro da minha rotina ocupar o lugar do Senhor. E aí, ao invés de manter a fé, essa chama acesa aí na sua fé, manter uma constância na sua rotina, no seu momento com o Senhor, porque não adianta, a gente não vai conseguir manter aí a chama acesa na nossa fé se a gente não tiver esse tempo de palavra, de oração, dedicar um tempo diário ao Senhor, por isso que é chamado de devocional, né? Esse tempo de devoção diária ao Senhor. Se você não manter esse tempo todos os dias, não separar um tempo aí do seu dia para estar intencionalmente com o Senhor, o final vai ser isso, né? Você vai se afastar dele, a sua fé vai ficando fraca. Ou pode ter acontecido, né, que muitas vezes a gente vê aí que acontece, uma pessoa estava na igreja, ela percebe alguém, né? Às vezes discute com alguém, se decepciona com alguém, se decepciona com líderes espirituais e acaba esfriando a fé por causa disso, né? Porque a decepção faz isso. Muitas vezes a decepção ela vem, né? Não tem nada a ver com o Senhor, não foi o Senhor que te decepcionou, foram pessoas, mas às vezes a gente acaba confundindo as emoções do nosso coração e ao invés de se achegar ainda mais no Senhor, a gente se afasta dele porque se afastou da igreja. Mas hoje é um bom dia para você voltar, hoje é um bom dia para você aproximar o seu coração do Senhor. E assim como veio a ordem do Senhor aqui para essa igreja de Éfeso, ele disse assim, ó, veja até onde você caiu. Então, Cris, como que eu posso fortalecer a minha fé? Como que eu posso tirar essa frieza, essa minha apatia, aquela falta de vontade que muitas vezes você tem de orar, de ler a Bíblia? Como que eu volto, né? Ou como que, na verdade, eu aqueço essa minha fé? Ele está dizendo aqui, ó, veja até onde você caiu. Veja o que aconteceu, veja qual foi o motivo de você ter se afastado. Daí ele fala assim, arrependa-se e volte. Então, o arrependimento é o caminho para voltar ao Senhor. Então, primeira coisa, veja aonde você caiu. O que que significa? Veja o motivo. Qual o motivo? Por que que você se afastou? Vai ter um porquê, né? E aí os porquês eu já dei inicialmente, que é o que a gente muito vê. Ah, eu me afastei da igreja porque eu me decepcionei com pessoas. Eu me afastei da igreja porque eu acabei me envolvendo com uma pessoa, um relacionamento pode te afastar. Ah, eu comecei a trabalhar demais. Aí o trabalho ocupou o lugar da fé, né? Então, às vezes você se envolveu com outras coisas e esse foi o motivo. Então ele está dizendo assim, ó, veja onde você caiu. Qual é a pergunta que eu estou fazendo hoje para você? Qual é o motivo? Vamos lá, nós temos que descobrir o motivo. Por que que você se afastou? Ok, foi por causa disso. E aí ele diz, arrependa-se. Então crie esse caminho de arrependimento na sua vida. E ele fala, e volte a praticar as obras que no início
você praticava. Então, muitas vezes a gente quer uma receita diferente e a receita está aqui, pronta na palavra de Deus, porque o Senhor estava falando para essa igreja, né? Perceba onde você caiu, perceba o porquê desse afastamento, e o segundo é se arrependa, né? Senhor, eu me arrependo de ter me afastado, eu me arrependo de ter me decepcionado com pessoas e ter colocado a culpa no Senhor. Eu me arrependo de ter me envolvido demais com o meu trabalho, ou com outras pessoas, ou com o meu pecado, né? Muitas vezes você se afastou do Senhor porque se envolveu com algum tipo de pecado, e aí a culpa vai vindo, né? Ao invés de se aproximar do Senhor, que esse é o caminho para você perdoar o seu pecado, se arrepender, se aproximando dele, às vezes a gente faz o processo inverso, né? A gente se afasta dele. Então a gente não acerta a vida, a gente não santifica a nossa vida longe do Senhor. Quanto mais próximo dele, mais a oportunidade você tem de mudar a sua vida. Então você que está me ouvindo aí hoje, perceba qual foi o motivo. O segundo, se arrepende. O terceiro, tá dando 3 pontos aqui, ó. Volte a praticar as obras que antes praticava. Volte a fazer aquilo que aquecia a sua fé. O que aquecia a sua fé? Servir no ministério, estar na igreja, ir aos cultos, participar de um grupo, fazer uma escola, estar aqui comigo todos os dias nesse tempo de palavra e oração. Tudo isso cria uma constância na sua vida e você, aos poucos, você vai perceber como a sua fé vai voltar a ser fervorosa. Então eu sei que você chegou até aqui, é o Senhor que está te chamando de volta. Esse vídeo não chegou aleatoriamente na sua vida, não. O Senhor está dizendo, filha, volte, sabe? Deixa essa frieza espiritual, volte a ser uma mulher de fé, em nome de Jesus. Vamos orar por isso então? Se você puder, feche seus olhos que eu quero orar junto com você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Pai, nós oramos pelo nosso coração. Coloque a mão no seu coração, fala assim, Senhor, eu repreendo da minha vida toda frieza espiritual. Aonde eu caí, Senhor? Qual foi o meu pecado? Qual foi o motivo? Se, Senhor, eu me decepcionei com pessoas, se eu fui enfraquecendo, se eu fui deixando a rotina entrar, Senhor, se eu talvez nem fui percebendo o quanto eu fui me afastando do Senhor, aquilo que esfriou a nossa fé, em nome de Jesus, nós repreendemos e declaramos aqui, Senhor, eu volto a esse primeiro amor, eu volto, Deus, a ter essa fé aquecida, eu me arrependo dos meus pecados, Senhor, nos perdoa, fala assim, Senhor, me perdoa por eu ter te deixado, me perdoa, Senhor, por eu ter enfraquecido, me perdoa, Deus, por eu ter te trocado por situações, lugares e pessoas, me perdoa. Hoje eu quero voltar a estar com o Senhor, hoje eu quero tirar toda a frieza do meu coração, eu não quero mais ser uma mulher fria na fé, muito pelo contrário, eu quero ser uma mulher fervorosa, Senhor, eu quero ser uma mulher que confia no Senhor e que se mantém diariamente neste lugar, em nome de Jesus. Declare, escreva aí nos comentários, eu sou uma mulher fervorosa, eu sou uma mulher cheia de fé, declare sobre a sua vida, sabe? Cria esse ambiente de declaração, de você profetizar sobre você, de você abrir esse caminho, de voltar a praticar aquilo que aquecia a sua fé, aquilo que mantinha essa chama acesa na sua fé, em nome de Jesus. E eu quero falar para você, envie essa mensagem para o máximo de pessoas que você sabe que hoje está precisando aquecer a sua fé, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, tá? Todos os dias nós estamos aqui juntinhas e eu estou esperando você. Deus abençoe.